Larissa Russell Andrade, discente bolsista IC, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Meu orientador é a professora Renata Flávia Abreu da Silva e o nosso projeto tem o título Riscos na Mobilização. Bom, é um pouco da introdução para vocês, né? O presente plano de estudo, ele está associado ao projeto em apreço e encontra-se inserido na linha de pesquisa Segurança do Paciente e Assistência Cardiovascular nos diversos cenários da atenção à saúde, do grupo de pesquisa a Enfermagem e a Saúde da População, cadastrado no CNPq. Bom, segundo a OMS, 2009, determinadas intervenções possuem uma probabilidade de causarem danos por serem inerentes ao tratamento, sendo neste caso consideradas complicações ou danos não evitáveis. Observa-se também que a mobilização do paciente por meio da mudança de decúbito pode trazer complicações ao paciente crítico ou até mesmo gerar incidentes, por isso possui um risco atribuído, segundo Silva, ano de 2014. Levando-se em consideração, então, a definição, conforme a RDC 7 de 2010 da Anvisa, de que risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e a gravidade de tal dano, questiona-se qual ou quais os riscos atribuídos à mobilização de pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca em ventilação mecânica. Bom, o objetivo geral, do nosso estudo é validar os riscos elencados ao procedimento técnico de mobilização de pacientes críticos em pós-operatório de cirurgia cardíaca e em ventilação mecânica. Os objetivos específicos: descrever o perfil dos especialistas que validaram os riscos elencados ao procedimento, de mobilização de pacientes críticos, e discutir os riscos elencados ao procedimento, esse procedimento de mobilização dos pacientes, em pós-operatório de cirurgia cardíaca e em ventilação mecânica. Esse estudo é um estudo metodológico para a validação dos riscos elencados ao procedimento de mobilização de pacientes críticos em pós-operatório de cirurgia cardíaca e em ventilação mecânica. Os dados foram coletados após a obtenção do assentimento dos profissionais por meio de registro do aceite frente à leitura do termo de consentimento livre e esclarecido, disponibilizado no link do questionário, e faz parte do estudo Mobilização de pacientes cardiopatas em ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva, um estudo sobre o risco. Como vocês podem ler, é o número o qual ele está registrado do CAE e aprovado sob esses pareceres que aparecem nos slides para vocês. A população ela foi composta por enfermeiros adultos acima de 18 anos, ambos os sexos, que atuam em UTI há pelo menos 2 anos, especialistas na área em apreço, com enfoque em suporte ventilatório invasivo, verificado por meio de pesquisas na área, docência, assistência e ou gerência. Os especialistas que aceitaram participar do estudo responderam a questionário digital, enviado via correio eletrônico, contendo o instrumento Avaliação do procedimento de mobilização do paciente crítico, que é o anexo 1, da pesquisa do estudo original, e os riscos associados, elaborado na tese anteriormente descrita, de Silva, 2014. Os especialistas, a princípio, eles foram identificados por meio de palavras-chave utilizadas na plataforma Lattes, para, então, um primeiro contato e para o convite para participar do nosso estudo, que seria por meio de correio eletrônico. Contudo, não houve retorno por parte dos profissionais contactados através da plataforma, o que então não contribuiu para a nossa pesquisa. A partir daí, foi então enviado um link no grupo de WhatsApp da Abente para a participação da pesquisa, de onde obtivemos participantes para avaliarem os riscos abaixo, na figura 1, e a amostragem foi não probabilística, Os riscos elencados foram esses que estão aparecendo aqui na imagem para vocês, que depois vão ser, nos próximos slides, eles voltarão a aparecer. A técnica escolhida para a obtenção da avaliação dos especialistas foi a DELF, sendo o número de rodadas definido pela obtenção da avaliação dos itens. Os itens foram apreciados por meio de escala Likert de 5 pontos, considerando-se a seguinte variação: 1, discordo totalmente; 2, igual discordo;
3 indiferente, 4 concordo e 5 concordo totalmente. Todas as respostas de número 3, elas não foram consideradas válidas porque são neutros, sendo as respostas 1 e 2 classificadas como não conforme e 4 e 5 foram classificadas como conforme. Os nossos resultados. Houve a participação de 24 especialistas que responderam ao questionário online para a validação dos riscos. O questionário digital passado via correio eletrônico para os participantes, primeiramente buscou tratar e identificar o perfil dos avaliadores, contendo as questões de formação e doação. O tempo de formação dos avaliadores resultou em uma média de 15,3 anos de formação. Mediante as respostas dos 10 participantes, na parte do questionário referente ao perfil profissional, 8 afirmaram ter especialização, equivalente a 57%, 3 mestrado, equivalente a 22%, e 3 participantes afirmaram ter doutorado, equivalente a 21%, revelando que a principal pós-graduação desses avaliadores é a especialização em si. Com relação à área de atuação, 7 afirmaram atuar na docência, equivalente a 39%, 6 na gerência, equivalente a 33%, e 5 estão na assistência, equivalente a 28% dos que responderam. Nessa parte aqui, pode parecer que somando-se, o que cada um respondeu vai dar mais de 10 participantes, mas é porque a resposta não era fechada, não precisava necessariamente só ter uma resposta. Então, às vezes, o mesmo participante, que respondeu que atuava na assistência, que atua na assistência, também atua na docência e na gerência. Por isso que não fecha nas respostas esse participante. Bom, agora em si, a nossa tabela 1 aqui, ela tem os riscos analisados pelos enfermeiros especialistas. Nessa parte do questionário, nós tivemos 24 participantes. Os riscos analisados foram, então, risco relacionado à ausência do enfermeiro, 22 itens válidos, porque, como foi dito, que a gente não consideraria as respostas de número 3. Logo, a quantidade de respostas de número 3, elas foram eliminadas. Por isso que vai parecer, às vezes, que tem menos avaliação, menos avaliações do que o número de participantes. Então, esse primeiro risco da ausência do enfermeiro teve 22 itens válidos. 21 dessas respostas, foram de concordância, equivalente a 95,5% de aceitação de concordância. O risco relacionado à ausência de liderança e planejamento teve 23 itens válidos, sendo 22 de concordância, equivalente a 95,7%. O risco de infecção, 19 itens válidos, sendo 18 de concordância, equivalente a 94,7%. Já o risco de deslocamento ou remoção não planejada de dispositivos invasivos tiveram 23 itens válidos e também 23 de concordância. Logo, obteve aí 100% de aceitação. O risco de queda, 22 itens válidos, também com 22 de concordância, equivalente a 100% de aceitação. Eu pulei aqui, voltando. Aqui, o risco de extubação enteral não planejada. Ele teve 23 itens válidos, 21 de concordância, 21 respostas concordando, o que equivale a 91,3% de concordância. O risco de aumento de pressão intracraniana, 21 itens válidos, 21 também de concordância, equivalente a 100%. Esses 3 últimos, na verdade, ele teve 100% de concordância, O risco de instabilidade respiratória e o risco de instabilidade hemodinâmica também. Entre os 9 riscos avaliados pelos especialistas, os 24 enfermeiros, foram analisados os dados referentes aos itens considerados válidos, que eu já havia dito, ou seja, como a resposta se dava por meio da escala Likert e o número 3, ele refere-se à indiferença quanto ao item analisado, este não foi considerado, porque não diz se concorda nem se não concorda. Houve discordância apontada nos itens referentes aos riscos ausência do enfermeiro, ausência de liderança e planejamento e infecção por um especialista em cada um deles. E no risco de extubação enteral não planejada,
Especialistas discordaram. 2 especialistas também sugeriram a retirada de 2 itens. Porém, como os itens foram validados, né, isso acabou sendo desconsiderado. Observa-se que todos os itens foram validados, sendo que 5 riscos tiveram 100% de concordância entre os especialistas. De acordo com os resultados e suas porcentagens, todos os riscos foram validados, pois obtiveram 70% ou mais de concordância, né, que era o equivalente a respostas 4 e 5, que foi o valor mínimo estabelecido no estudo, de acordo com a metodologia, de 0,7 de concordância, pelo menos, né? Bom, e é isso, né? Está aqui um pouco das nossas referências bibliográficas, né? OMS, Qualidade e Segurança do Paciente e Gestão de Riscos, Silva 2014. Espero que vocês tenham gostado, apreciado o trabalho, nosso estudo. Desculpa pelas falhas, se houve algum erro, né, na dicção mesmo, na fala. Obrigada pela atenção e um bom dia a todos.